E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse autor que, para mim, ele foi apresentado há pouco tempo por meio do professor Estevam, que me enviou a obra, né, do José Aldemir, e eu venho, né, ainda lendo as crônicas dele, acompanhei algumas palestras aqui ao vivo e também estou acompanhando no YouTube, quando eu não posso estar presente por conta de outras disciplinas. Falar de crônica é sempre muito bom, porque crônica é um gênero que nos dá uma liberdade para falar sobre várias coisas, né? E a gente percebe isso, né, quando a gente lê as crônicas, e principalmente aqui a crônica do José Aldemir, né, que é Companhias Nossas de Cada Dia. Esse é o título da crônica que a gente vai trabalhar hoje. Antes de fazer uma análise da crônica, né, fazer comentários da crônica em si, eu pensei em tratar um pouco do gênero crônica, né, da história desse gênero, né, até a gente chegar na análise da crônica de hoje, que é Companhias Nossas de Cada Dia. Eu não vou me antecipar agora, porque eu fico querendo antecipar para falar já da crônica, então eu vou tentar aqui, por isso que eu fiz esse pequeno slide para tentar, né, me guiar e não ir me atropelando, né? Jordana, você pode passar, por favor, o slide? Pronto. Né? Então, aqui eu coloquei sobre crônicas, né? Bom, a crônica é um gênero que ela remonta ao século XIV, né? É um gênero muito antigo e que, como o próprio nome já diz, crônica está relacionada ao cronos, ao tempo, à cronologia. Inicialmente, as crônicas, né, desse período, né, do século XIV, elas tinham um intuito bem diferente das crônicas que a gente conhece hoje. O intuito dela era registrar, era informar alguns acontecimentos, né, elas eram compilados de fatos históricos. E a exemplo, né, de Portugal, por exemplo, havia uma espécie de guardador, né? Tinha essas crônicas, né, esse compilado de documentos, eles ficavam guardados, né? Tinha um guardador, né? No caso era Fernão Lopes, ele era conhecido como guardador da Torre do Tombo, que era onde ficavam guardadas as crônicas que tratavam, obviamente, naquele período, sobre a expansão ultramarina de Portugal, né? Então, lá tinham todos esses relatos, né, verídicos, né, sobre esses aspectos históricos, e era voltada, sobretudo, né, a crônica para a nobreza, né, sobre a história da nobreza daquele período. Se a gente for trazer, né, para o Brasil, né, nós vamos ter em 1500, depois, né, que os portugueses chegaram aqui, né, e começaram a produzir, né, alguns textos, nós já vamos ter algumas crônicas, né, falando, documentando como era a nossa realidade aqui no Brasil, né? Porém, né, eu estou fazendo essa referência, mas é importante ressaltar que nesse período ainda não se tinha aqui no Brasil não se dava esse nome, né, de crônicas, né? O Antônio Cândido, nesse texto que foi compartilhado com vocês, A Vida ao Reis do Chão, ele vai considerar que a crônica ela só atingiu mesmo vamos dizer, essa importância, essa terminologia, bem mais tarde, tá? Então, a gente tinha textos de descobrimentos que falavam das nossas características, de como era a vida no Brasil, de como eram as pessoas que estavam aqui, de como eram as nossas paisagens, de como eram os nossos costumes, tá? Então, assim, é só para a gente se situar um pouco historicamente. Bom, então a crônica, inicialmente, ela tem esse caráter historiográfico e documental, só que ele se modifica com o tempo. E a gente percebe muito isso hoje quando a gente lê as crônicas que nós encontramos, seja nos jornais, que ainda
um ou outro tem um espaço dedicado para a publicação de crônicas, né? Seja nos livros. Então, a crônica é um gênero textual que vai ter uma modificação no seu perfil. Ela vai modificar esse perfil historiográfico e documental e vai passar a ter um perfil literário. E aí, com esse perfil literário, ela vai abranger, né, outras características. Uma delas, né, uma mudança dessas características são as temáticas. Ora, se era historiográfico, ela ia falar sobre, como o próprio nome está falando, sobre a história, sobre aquele período, né, que se estava vivenciando, o que é que estava acontecendo. Quando ela ganha esse perfil literário, ela vai dar espaço para outras temáticas, então ela vai ter uma readequação temática, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que tudo pode ser tema para se tratar numa crônica, né? Tropecei numa pedra, já dá para a gente elaborar aí uma crônica e gerar uma série de reflexões, porque a crônica ela deixou de ter esse caráter documental, né, que a pessoa lia e se informava sobre algum aspecto histórico, para um caráter, para um texto que vai te proporcionar, além de um entretenimento, de um divertimento, por conta da sua linguagem leve, sua linguagem muito compreensível, né, às vezes até bem coloquial, mas ela vai te proporcionar também reflexões muito interessantes e de uma maneira muito breve. Tá? Então, a crônica, ela vai ter essa mudança de objetivo, que inicialmente, por ser um documento que tratava de aspectos históricos, então ele tinha esse intuito de informar, ela vai passar, né, a ter esse objetivo de ser reflexivo, e de trazer o entretenimento para o seu leitor. E aí, nesse sentido, né, nesse novo perfil que ela vai adquirir, a gente vai observar, sobretudo, o lirismo, né, o aspecto lírico por meio da narrativa, né, construída, né, porque a crônica ela vai colocar muito da subjetividade ali do narrador, e a gente percebe isso claramente na crônica de hoje, né, muitas crônicas têm um aspecto do humor, nessa de hoje especificamente, não foi algo que eu observei, né, mas se alguém tiver observado, né, por favor, aponte esse aspecto, né, e uma outra modificação, né, que a crônica passou, na verdade, eu entendo que ela passou por 3 modificações, né, ela era historiográfica, documental, né, depois ela tomou ali o espaço jornalístico, porque o primeiro meio, já falando depois de que a crônica tomou mais espaço, principalmente aqui no Brasil, foi o meio jornalístico, e, em seguida, o espaço que ela tomou foi o meio editorial, quando nós passamos a ter livros de crônicas publicados. Então, ela foi, na verdade, assim, se alastrando, né? Foi um gênero, né, que teve uma crescente, né, muito positiva. Então, ela mudou o seu caráter, ela mudou o seu perfil, ela mudou a sua temática, ela modificou o meio por onde ela chegava nas pessoas, né, e foi ocupando os espaços, e hoje é um gênero que eu acho extremamente importante e interessante, né, principalmente para dar início, né, vamos dizer assim, a literatura, né? Eu acho que é um gênero que muito positivo quando ele é utilizado principalmente como uma porta de entrada para outros gêneros literários. Eu acho que a crônica é aquele tipo de texto que dificilmente vai afastar um leitor,
né, da literatura. Eu acho que eu acho que ela tem essa característica muito positiva de agregar, né, justamente pela sua linguagem, pela sua leveza, pela forma como expõe aspectos do cotidiano, né? Porque esse passa a ser um dos principais temas da crônica, o cotidiano, né? O que é que nós temos no nosso cotidiano, tá? E pensando nisso que eu venho falando, né, é que eu vou linkar, né, com o texto do Antônio Cândido e fazer uma relação com a crônica do Aldemir, tá? Pode passar, Jordana, por favor. Bom, o texto, né, do Antônio Cândido, que é um texto muito agradável de se ler e que ele nos traz assim uma visão muito interessante, muito bonita sobre a crônica, né, a vida ao reis do chão. E aí eu vou ler essa passagem aqui para vocês. A crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem o brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim, ela fica perto de nós. E para muitos, pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Por meio dos assuntos, da composição aparentemente solta, do ar de coisas sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo o dia, principalmente porque elabora uma linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural. Na sua despretensão, humaniza. E esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão uma certa profundidade de significado e um certo acabamento de forma que, de repente, podem fazer dela uma inesperada, embora discreta, candidata à perfeição. Bom, nesse trecho aqui do Antônio Cândido, ele traz realmente uma questão bastante discutida, né, que é tratar, né, algumas produções, alguns gêneros, como sendo um gênero maior ou um gênero menor, né, não é tão importante assim, né, porque não demanda uma grande dificuldade de produção, né, obviamente, se a gente for comparar a crônica, a produção, né, de um romance ou de uma tragédia ou de uma comédia, ou mesmo de um poema, obviamente não tem como a gente, né, dizer, não, é mais difícil produzir uma crônica. Não. Eu acho que é bem mais complicado a gente produzir um romance que vai te demandar muito mais trabalho na sua composição, como dentro de uma tragédia, ou dentro de uma comédia, ou um poema que às vezes pode ser curto, mas ele vai te demandar outras questões, como rima, como métrica, obviamente dependendo do poema que se deseja produzir. A crônica não, ela vai te dar essa liberdade maior de produção. Só que essa liberdade de produção, que muitos veem como um aspecto que torna a crônica um gênero menor, faz com que ela tenha uma grandeza, que é justamente a de chegar mais perto do leitor. Porque o que adianta você produzir algo que não vai chegar perto do leitor, né? Que o leitor não vai ter aquele contato, que o leitor não vai ter aquela compreensão, que o leitor não vai se sensibilizar, que ele não vai se humanizar. Né? Então, a crônica, ela ganha justamente nesse aspecto, né? Como ele diz, né, os assuntos que ela trata, né, a forma solta, né, quando, né, até a forma como você lê uma crônica é diferente. Você não vai chegar a uma crônica com aquela
preocupação grande de entender, de ser difícil, da linguagem. Não, ela já te tranquiliza ali antes mesmo da leitura, né? E isso faz com que você se aproxime mais ainda. Por isso que ele coloca aqui ela como uma porta de entrada para a literatura. E aí ele fala, né, que ela humaniza, né? Porque eu nesse aspecto, né, eu acredito que a literatura ela é um instrumento de humanização. Né? Só que a crônica, ela consegue humanizar mais ainda, no sentido de que ela consegue chegar mais facilmente nas pessoas por conta das suas características, por conta das suas temáticas, né? E aí, por ser tão despretensiosa, ela está aí como um gênero que é um gênero que está candidato aí à perfeição, como coloca aí o Antônio Cândido. E a gente vai conseguir perceber muito bem esses aspectos que o Cândido fala, né, quanto ao assunto, né, ela se ajusta à sensibilidade do dia, né, quando a gente lê a crônica do Aldemir, né, porque o que é que mais fala essa crônica? A sensibilidade de todo dia, tá? A gente vai chegar lá. Bom, aqui, ainda dando continuidade ao texto do Antônio Cândido, uma outra passagem que ele fala, que diz o seguinte: ora, a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer cenário excelso, uma revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. Ora, quando ele falou aqui, né, quando o Antônio Cândido coloca, né, em lugar de oferecer um cenário excelso, uma revoada, ou seja, eu pensei nas grandes obras, né, pensei na Odisseia de Homero, pensei na Divina Comédia do Dante, pensei no Dom Quixote, né, do Cervantes, né, que tem vários cenários, tem vários acontecimentos, é uma grandiosidade em vários aspectos, né? Mas a crônica ela vai por um caminho oposto ao das grandes obras nesse sentido, e ela vai pegar ali aquilo que é miúdo, que é aquilo que a gente não trata muito, mas que a gente tropeça diariamente, vamos dizer assim, né? Então, ele vai pegar o que está nas entrelinhas, que a gente às vezes não dá muita atenção, mas está ali, todo santo dia da nossa vida. E aí a gente esse outro link, né, que dá para a gente fazer muito bem entre essa fala do Cândido e a crônica do José Aldemir, né, que pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, né, uma beleza ou uma singularidade que ninguém está que ainda não foi parada e observada como deveria, até que vem o cronista, né, e elabora esse texto e nos faz, né, faz o leitor refletir sobre aquela coisa tão pequena que estava sendo passada de uma maneira totalmente despercebida, certo? Agora, eu não pensei assim em ler totalmente crônica, né? Coloquei alguns trechos que me pareceram muito importantes e para a gente refletir, para a gente analisar, né? E para a gente ver como é interessante essa visão do autor, né? Que é algo que me chamou bastante a atenção, justamente a forma como ele coloca de uma maneira tão, vamos dizer assim, tão leve, mas ele está tratando de uma coisa bastante séria, né, bastante grande, né, que é grande, tá? Essa parte aqui da crônica é justamente o início, é o primeiro parágrafo da crônica,
né, do José Aldemir, da Companhias Nossas de Cada Dia, e eu vou ler para vocês, vou parar e vou explicar, né, vou falar das observações, né, que eu fiz e da relação que eu pude fazer dos trechos, né, dessa crônica com o texto do Cândido e com outros textos, né, da literatura que a gente pode fazer uma relação. Todos os dias faz o mesmo trajeto, numa simetria em que situa cada pedra, cada casa, cada árvore, embora não reconheça suas dimensões. Nos atalhos e caminhos da cidade, sabe sempre de onde vem e para onde vai, mas tem dúvidas. Nada é novidade, tudo é igual, repetindo-se numa monótona rotina. Encara 4 horas de aula sobre assuntos tão deslocados da realidade que a sensação é de que tudo aquilo nunca será utilizado. Isso após enfrentar 8 horas de trabalho numa linha de montagem, apertando parafusos em pedaços de aparelhos eletrônicos, num movimento repetitivo e uniforme. Às vezes, quando está em frente à linha de montagem, lembra-se das tardes em que olhava o rio passando simetricamente e sem fim. Tem vontade de largar tudo, voltar para o seu lugar. Lá, pelo menos, as coisas não eram tão repetitivas, mas lembra que saiu exatamente para vencer. E vencer é preciso. A gente se depara, principalmente aí nesse trecho inicial, né, com a situação de muitas pessoas daqui de Manaus e que se desdobra, né, que é justamente a situação da pessoa que trabalha, a pessoa que estuda e que está dentro dessa engrenagem, né, que é a nossa sociedade, né, ele, inclusive, né, quando eu estava lendo, e ele fala que nada é novidade, tudo é igual, repetindo-se, aí fala que encara quase 4 horas de aula sobre assuntos tão deslocados da realidade que a sensação é de que tudo aquilo nunca será utilizado. Eu pensei muito, né, em alguns questionamento de alguns alunos, né, que eles já colocaram esse questionamento em sala de aula, né, em relação a alguns conteúdos, né, de alguns temas, né, e aí a gente percebe que, às vezes, há realmente essa separação, né, não há realmente esse link, né, para qual é a importância disso, né, não é tão claro para eles, então acaba que isso fica parecendo sem sentido, tá? Mas o que eu queria destacar nesse trecho também é a questão do conflito do homem moderno, né? Quando ele fala, né, encara quase 4 horas, né, depois de um trabalho de tantas horas, né, e fica nessa repetição, nessa realidade que o robotiza, ou seja, que o transforma em máquina e o separa, né, do que o desloca, que o tira do que ele realmente é, que é um ser humano, né? Então, quando eu me refiro assim a esse narrador aí da crônica, né, narrador personagem, vamos dizer assim, ele se coloca como vivenciando esse conflito do homem moderno, né, fazendo esses questionamentos, e ele, né, apresenta, inclusive, aqui um contraponto, né, entre cidade e interior, né, à medida que a cidade, ela te robotiza, né, nesse frenesi, nessa rapidez de estudar, de trabalhar, de dormir tarde, acordar cedo e começar tudo de novo, e dentro dessa rotina te impedindo de realmente pensar, né, aí ele pensa em retroceder,
né? Ele pensa, não, vou voltar lá para o interior, porque lá as coisas eram menos repetitivas. Mas aí volta aquele questionamento, né? Volta uma, vamos dizer assim, uma obrigação, né, de que é preciso vencer, né? E é por isso que eu saí lá daquele local, é por isso que eu saí lá daquele interior. Então, assim, é impossível, só nesse início aqui, nós, leitores, né, lermos essa crônica do Aldemir e não nos identificarmos com algum aspecto. Em algum momento das nossas vidas, nós já nos sentimos assim, robotizados, né, fazendo algo no automático, né, sem refletir e achando que os dias são todos iguais, né? Não há diferença entre esses dias, né? Nós estamos dentro de uma sociedade que meio que nos oprime, que nos obriga a obedecer às suas convenções, né, às convenções dessa sociedade. Tem um texto, eu não lembro qual é o capítulo do texto, né, mas o texto é A Teoria do Romance, do George Lukács, e ele fala que o homem, ele está ali, ele obedece ou tende a obedecer, melhor falando, a duas convenções, né? A primeira convenção ou segunda convenção, ou primeira natureza e segunda natureza, como ele classifica, né? A primeira natureza, ou a primeira convenção, são os nossos impulsos, são as nossas vontades. Só que aí vem a segunda natureza, ou a segunda convenção, que é a sociedade, e nos limita, nos oprime, né? Nos faz cumprir aquilo que está contra a nossa vontade, porque a gente precisa obedecer a uma ordem maior, né? Então, assim, é essa grandeza que ele trata, né, o Aldemir trata aqui nesse texto, né, o conflito do homem moderno, essa angústia do homem moderno, tá? Pode passar, por favor. Bom, aí, dando ainda continuidade ao texto, esse é o segundo parágrafo, realmente é a continuidade, não tem um salto. Enquanto espera o ônibus, confere o relógio, quase 23 horas, repassa a rotina do dia, igual à do dia anterior, e possivelmente igual à do seguinte. Finalmente, toma o ônibus. Então lhe aperta a sensação de medo, não das pessoas todas iguais, mas a longa caminhada a pé que haverá de fazer ao saltar do ônibus. Vem o desejo de que a viagem não termine. Busca alguém para conversar, visando identificar uma companhia para tão longa caminhada. Ou seja, a gente percebe aí nessa passagem, né, o medo do outro, né, porque como está colocado aqui, ele não tem medo das pessoas, né, que lhe parecem todas iguais, mas aquela caminhada que ele fará sozinho, né, não tem um outro, né, não tem um outro para recorrer, não tem um outro para conversar, né, e aí ele fica buscando essa conversa com alguém, ao mesmo tempo que ele sente essa dificuldade de externalizar algo, né, de colocar algo para fora, e é algo que ele percebe nele e que ele começa a observar nos outros, né? E ainda nesse trecho, quando ele diz, né, repassa a rotina, ou seja, ele para refletir, né? Ela é igual à do dia anterior e possivelmente a do dia seguinte. Às vezes a rotina de um dia para o outro muda, mas de uma semana para outra, toda segunda-feira é de um jeito, toda terça é de um jeito, toda quarta é de um jeito, ou seja, é uma grande repetição, né? E o que é mais cotidiano do que isso, né? O que é mais assunto de crônica do que falar desse nosso cotidiano tão repetitivo, né? E que no caso específico do narrador dessa crônica, o suga e o oprime tanto, né? Bom, pode passar. Fazendo o salto, né? Ele coloca me chamou a atenção a seguinte passagem.
o silêncio da cidade, o seu e o do acompanhante, ou seja, de outra pessoa que estava dentro do ônibus com ele, exprimem a fala ausente, como se, para revelar o estado da alma, tivessem que silenciar, né? Porque essas pessoas, né, que estão nessas rotinas extenuantes, né, elas acabam tão esgotadas que a única forma de revelar o cansaço delas, a insatisfação, o esgotamento, seja físico ou seja mental, é por meio do silêncio, porque já não há forças para exprimir, né, esse sentimento de angústia, de cansaço, né, que se sente. Esse texto, quando ele, quando, quando ele começa, né, eu pensei muito nas pessoas que trabalham na indústria, né? Porque ele fala no começo, né, de apertar parafusos, colocar em máquinas, em eletrônicos, né? Então me fez muito essa menção às pessoas que passam um dia trabalhando na indústria, depois tem uma rotina de estudo, depois chega em casa, né, quase meia-noite e acorda muito cedo, que é quando o ônibus da indústria passa recolhendo essas pessoas, né, para levá-las para a indústria. Então, assim, me remeteu muito a essa realidade do trabalhador da indústria daqui da cidade. Não sei se eu estou indo aí pelo caminho que se imaginou ou que era característica, né, do autor de tratar, né, mas, assim, foi algo que me remeteu, né, a rigidez, exatamente, que a Diana está falando, né, a rigidez que a cidade nos impõe, né, que eu falei da fábrica, da indústria, por conta da colocação do texto, né, mas a cidade, a realidade, né, que nós vemos hoje, ela é imposta dessa forma, muitas vezes muito independente, né, de ser uma indústria ou não. Pode ser um shopping, pode ser quem trabalha no shopping, pode ser um professor, né? Então, assim, é um sentimento desse personagem que está aqui na narrativa, mas que se reflete, né, em vários outros profissionais, em várias outras pessoas, e é por isso que o Antônio Cândido falou lá, né, no texto, né, que a crônica, ela fala com a gente, né, ela trata da gente, nós conseguimos perceber muito bem essa característica nesse texto do Aldemir, né, é como se fosse, assim, uma crônica bastante padrão, no sentido de que, bom, vou apresentar uma crônica para os meus alunos, né, esse texto seria ideal para um contato, para esse primeiro contato, para se perceber essas características da crônica, tá? Antes ainda, tem um outro trecho que eu não li. Obrigada. Aquele rosto tão comum parece-lhe familiar, embora nunca o tivesse visto antes. Possivelmente era alguém igual a ela. Quer conversar, mas não sabe como. Parece que o cansaço do corpo paralisa os lábios e a intensa jornada impõe o individualismo voluntário. Porém, a simples companhia é um prazer. Próximo da chegada, faz um esforço para a pergunta final, perdão. Qual o número de sua casa? 113. Ufa, que alívio. Por instantes, pensei que você fosse eu e que eu nem existisse. Mas você não é eu, nem mora comigo. Eu moro na casa ao lado, número 115. Né? Eu achei, assim, muito, muito interessante essa passagem, porque tá todo mundo tão, vamos dizer assim, é como se todas as pessoas, né, nessa situação que ele está colocando, elas estivessem tão envolvidas nessa mesma realidade extenuante, né, que o individualismo dela estivesse indo ali por água abaixo e que começa, assim, meio que um aspecto de fusão. Eu não sei mais quem sou eu, quem é ele, porque a gente está muito semelhante nesse sentido, né, de estar todo mundo cansado, de estar todo mundo paralisado, de estar todo mundo esgotado, a gente não tem mais forças para falar, né? Então, assim, né, o que é que me diferencia dessa pessoa que está vivenciando o mesmo que eu, né?
Então, assim, é uma reflexão que a gente pode tirar aí dessa crônica, né? O que é que nos diferencia, né? E é interessante que ela fala, né? Esse rosto comum, familiar, ele é familiar. Eu nunca o vi, mas ele é familiar. Mas ele é familiar por quê? Se eu nunca o vi, porque ele se parece comigo mesmo, né? Ele parece com a situação que eu estou vivendo. Então, é esse aspecto que é muito interessante que foi colocado na crônica. E aí, na passagem seguinte, ele vai dizer justamente o que é que nos diferencia, né? Ele vai dizer, despedem-se, entra, arruma a bata da fábrica e a farda da escola para o dia seguinte, que se inicia às 4. Vai deitar e, apesar do cansaço, ainda consegue pensar. Ou seja, apesar do cansaço, apesar de todo o peso do cotidiano, né, de todas as cobranças, né, conseguir pensar é quase um ato assim de heróico, né? O que a diferencia daquela companhia? Quase nada. Apenas números da casa, da senha, do CPF, do RG. O nome dela não sabe, nem o seu diz. São anônimos. E o anonimato tem um preço. A desvalorização da subjetividade, que no final arrasta os indivíduos para uma sensação de inutilidade e desconhecimento de si e do outro. Afinal, são essas as companhias nossas de cada dia. Ou seja, o que é que nos diferencia, né? Quantas vezes nós não nos sentimos números, né? Muitas vezes nós somos números, né? Seja o RG, seja o CPF, seja uma estatística do IBGE, né? Nós somos muitas vezes números. Então, quando a gente passa a ser número, né? É como se nós, como pessoas, fôssemos extinguidas, né? Nós não temos um rosto, né? Nós não temos um nome. Né? É que nem um exemplo, né? Um juiz diante de um processo. Uma coisa é o juiz estar diante de um papel que ele lê ali no processo, outra coisa é ele estar diante da pessoa ali numa audiência, né? Há essa diferença, né? Que é quando você passa a ser um sujeito, né? Ser reconhecido, né? E não apenas um número, né? Você não é só um número. Eu particularmente achei assim o final dessa crônica muito forte, né? Que ele diz, afinal, são essas as companhias nossas de cada dia, essas pessoas que a gente não sabe o nome, a gente não sabe o mínimo sobre elas, que nós nos identificamos com elas, né? E aí a gente vai, né, e repete, né? Ele diz, né? Deixa ali a farda, amanhã começa tudo de novo, ele faz essa pequena reflexão, né? E são essas as companhias nossas de cada dia, essas pessoas desvalorizadas pelo seu trabalho, né? Seja o trabalho que ela, né, independente do trabalho que ela esteja fazendo, né? São anônimos, né? E é uma crônica que nos permite fazer inúmeras reflexões, principalmente na questão do homem moderno, né, do sujeito, dos conflitos que aterrorizam, vamos dizer assim, o homem moderno, né, que é um fruto dessa sociedade, que tanto te impõe, que tanto te cobra, e que pouco te proporciona, né? Que pouco te proporciona. Eu acho que são essas assim as observações que eu mais quis destacar na crônica, né? Os links que eu quis fazer, né, com o texto do Antônio Cândido, é justamente isso, né, que ele falou, né, a vida ao resto do chão, e não tem nada mais vida ao resto do chão do que esse cotidiano que é narrado, né, dentro dessa crônica, né, companhias nossas de cada dia, e as reflexões que ela nos proporciona como pessoa e como tratar as pessoas que estão à nossa volta, né?
quem são os nossos alunos, quem são as pessoas com que nós cruzamos ali os corredores, né? E nos faz refletir muito sobre isso.